Olá pessoal, como vão vocês, bárbaros e amazonas guerreiras? Estamos aqui para mais um bate-papo sobre Conan, o Bárbaro. E aqui retornando, nós temos Matheus Tiamat devendo um cosplay pra gente. Denis Nishimura, direto do Japão, autor do Imortal, Mistério dos Vampiros. Duda, do Dudas Books, sai da cama, Duda! E aqui, né, pela primeira vez, no Conan, mas não na toca do aventureiro, The Hoff, a autora do Queda de Hans Cotton e Aflições de Hakovet. E não é o Hoff que vocês estão pensando, né? Então, olá pessoal, por favor se apresentem. Olá pessoal, vou começar eu então. Sou o Matheus Chamati, do canal D12Cast. Quem quiser depois conferir, falo bastante de RPG. Mas hoje aqui vamos falar de espada e feitiçaria, falar do Conan, que é uma das grandes influências, inclusive, pro RPG no mundo inteiro. Prazer estar aqui com vocês. Olá pessoal, meu nome é Denis Nishimura. Como diz o Marcos, né? Eu sou o pai do imortal, mas eu não sou imortal. Será? Né? Será? Não, eu espero morrer um dia, rapaz. Né? Novidades por aí tá saindo agora o Encanto dos Lobisomens. Né? Depois do Encanto das Bruxas e o Encanto dos Vampiros, agora vai sair o Encanto dos Lobisomens. Acho que entre esse mês e mês que vem já. Uhum. Né? E a gente tá aí para falar de Conan, né? Que falar de Howard é sempre muito bom. Oi, gente, eu sou a Duda, do Books Dudas. Eu tô aqui meio que caí aqui de paraquedas por ser amiga do Marcos, diferente de vocês, o meu nicho é o romance, então eu tô um É o romance pouquinho hot! ansiosa e É o nervosa. romance hot! Tudo bom? Sai da live, Marcos. E é isso, tô feliz por estar aqui com vocês, mas tô nervosa. Então tá, eu sou a Adri Hoff, eu sou criadora do universo de A Queda de Hans Cotton e As Aflições de Hakovet, né? O estilo do meu livro é mais ou menos uma dark fantasy, né? Que a gente pode chamar. Também entra na espada e feitiçaria, mas sem feitiços, sem magia, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar do Demônio de Ferro, né? Saiu originalmente na Weird Tales em agosto de 1934, certo? E antes da gente entrar nesse conto, né? Eu gostaria de que cada um falasse o que achou do conto no geral. Matheus? Sei bom, esse é um dos contos que eu não havia lido, ou se eu li alguma vez, é bem possível que eu tenha lido, faz muito tempo eu já não lembro. Mas ele é bom, ele tem essa pegada um pouco diferente, né? Muitos contos do Conan, eles se diferenciam, né? Tem mais pirata, mais exploração e tal. E eles têm essa coisa de explorar uma ilha misteriosa, bastante essa questão das civilizações antigas também, que o Howard trabalha bastante. É um conto que me agrada. Semi-spoiler aqui, tem 80 anos, mas me agrada muito a hora que o Conan olha a criatura que aparece lá, o demônio, e decide, eu vou fugir, pra ver que ele não é de peitar qualquer coisa, né? Tem uma hora que é bom correr mesmo. Aham. Denis? Bacana, bacana. Antes de qualquer coisa, deixa eu falar pra Duda, eu também escrevo hot, tá? E eu tenho. Você não tá sozinha. Eu tenho uma pergunta pro Matheus e uma pergunta pra D. Né? A pergunta pro Matheus esse Tiamat tem alguma referência a algum dragão, alguma coisa assim? É uma história curiosa. É mais fácil Tiamat, porque assim, o meu sobrenome, vamos lá. Meu sobrenome é Titubal, que é difícil de falar. Toda vez que eu vou com aquela lugar eu tenho que soletrar. E aí uma vez uma amiga minha falou, a primeira vez que eu vi teu sobrenome ali, Matheus, Tiamat, eu vou ficar pensando assim. E eu, cara, é muito bom, vou começar a usar. Então, desde então eu usei Tiamat, porque é o nome que conhece, remete ao dragão, tanto do Caverna do Dragão quanto o mitológico. Então também com o Matheus Tiamat, que é bem mais fácil. Ah, tá. E a pergunta que eu tenho pra D é porque o Marcos falou tão bem do seu romance, né? E que eu queria te perguntar se você bebeu da fonte do Howard. Olha, eu confesso que quando o Marcos me convidou para participar aqui do bate-papo, eu falei para ele, Fala pra eu ele. nunca li. Eu nunca li. Eu nunca li. Não, mas fala o que você me falou depois.
E assim, então eu já vou pegar e antecipar, né, o que eu achei do conto, né? Eu confesso que eu esperava um pouco mais de tripas e sangue e violência. Vocês verem como ela escreve, mas eu falei pra ela que esse, na verdade, ele tá um pouquinho mais leve, né? Mas pra vocês verem como ela escreve. Ela deve ser a neta, a bisneta, a tataraneta rebelde do Robert É, Howard. Né? cara, do jeito que ela escreve, você precisa ver, gente. A coreografia Não, eu da vou chegar lutadora lá é ainda. incrível. Agora, quanto ao conto, né, Marcos? Eu acho que esse conto o Howard deve ter escrito pouco depois de alguma cartinha que ele deve ter trocado com Lovecraft, que tem uma puta de uma influência Lovecraftiana ali, né? E eu senti um quezinho de chutar o do Crepúsculo ali. Tem uma referência, e na verdade, se mudasse o nome da menina, eles poderiam ir dali para chutar o do Crepúsculo, porque também menciona os cosaques, né? Sim, não, e tem uma questão deles estarem acordando, tá naquela sonolência, né, e tal. Então eu falei, caramba, é a mesma fórmula, né? Mas, apesar de ser a mesma fórmula, foi assim, um conto muito bem produzido, né? Duda? Bom, foi o meu primeiro contato. Nossa, que novidade. Mas, enfim, eu fiquei surpresa, assim. Não é algo que eu leria, assim, sabe? Que eu tentaria, se eu fosse escolher. Mas eu fiquei surpresa, foi uma surpresa boa. E eu tô com o Tiamat. Eu gostei quando ele pensou assim, nossa, peraí, vou me embora daqui. Muito bem. Bom, a Hoff quer falar mais uma coisa? A gente pode começar. Não, acho que a gente pode seguir. Muito bem. Então, pessoal, começamos com... Me perdoe, porque esse é um dos contos do Howard que os nomes são mais complicados, né? Um pescador, Yuechi, se vê, né, naufragado, arrastado até uma ilha, a ilha de Chapur, né, que é uma ilha lendária, com muita mitologia, muito, sabe, lendas, mas ele não tem escolha e vai até a ilha, né, e decide explorá-la, e aí é estabelecido o clima, né? Mesmo com as lendas e superstições, ele decide explorar. Ele encontra ruínas, e nessa ruína, um local que ele acredita ser um mausoléu, porque sobre um altar dourado está uma figura que repousa sobre seu peito, né? Uma adaga cravejada de joias que chama a atenção desse explorador incauto, né? Ele cobiça a adaga e ao tocá-la, o gigante desperta, sem gratidão, mas com terror e morte no olhar dele. E essa é só a parte 1. O que vocês acharam? É bem cinematográfica, né? Parece aquela cena de filme que primeiro mostra uma coisa aleatória, que não são os personagens que vão estar ao longo do... introduz o clima, sobre o que é aquela história. Tanto que ela tem aqui, a gente vai descobrir o que aconteceu exatamente ali, bem mais pra frente, né? Então é bem uma escolha de cena bem interessante. Sim. Eu achei interessante, inclusive eu fui entender direito essa cena mais pra frente mesmo. Porque se tu pega e tu lê ali, tu fica um pouco perdido, tipo, tá, por que isso? Mas daí mais pra frente tu consegue se contextualizar melhor e dizer, não, tá, então foi por isso que foi escrito e tal. É verdade. Cara, esse Uete, cara, não tinha o que fazer, né, meu? Chegar lá, aí ele se interessou por aquela faca. Ele tinha uma faca igualzinha, mas a outra era serrilhada, né? Eu acho que era melhor para cortar peixe, alguma coisa. E aí ele foi lá e tirou a bendita da faca de cima do corpo do cara, né? É porque isso sempre dá certo em qualquer filme, né? Tem um corpo completamente preservado com uma coisa valiosa em cima. Quer saber? Eu vou pegar essa coisa valiosa, porque isso aqui nunca, nenhuma história isso vai levantar, né? Tinha que dar muito errado. Né? Tinha que dar muito, senão a história acabou, né? Passa a legenda. Final feliz, ele ficou rico. Duda? Eu tô com a D, eu fiquei no início assim meio perdida, assim, sabe? Pensando, tá, o que tá acontecendo aqui? Tanto que quando eu cheguei mais pra frente lá, que eu entendi, eu voltei pra ler a parte 1 pra pegar bem as coisas. Legal. E o que vocês acharam do clima que é estabelecido? Porque o Howard, como a Hoff, né? Ele escreve muito pouco, mas a descrição dele cria um clima assim que você se sente, dá pra sentir a chuva, o vento, o medo do pescador. Nossa, sim. Né? Eu gostei
da forma como ele descreveu, né? Principalmente porque eu faço o perfil, né, de escritora e leitora que prefere isso. Ele foca mais na aventura em si, na ação, do que nas descrições dos detalhes. Eu acho que é esse o foco, né? Que deveria ser o foco, né? Das histórias, né? Tem o pessoal que gosta mais de escrever cenas e lugares, e ali não, ele foca na ação mesmo. Aquele autor que passa uma página inteira escrevendo uma receita de bolo de Hobbit, né, Matheus? A gente conhece alguém. Mas então, eu não sou dos mais fãs de Tolkien por isso, assim, tipo, sei que é uma obra incrível, mas às vezes eu fico sem paciência para tanta descrição, sabe? Quero ver o que tá acontecendo. E acho justamente o Howard, e pelo jeito a Hoff, que vocês falaram, estou curioso, inclusive, para ler também. Ele tem essa característica de escrever em pouco espaço, de escrever muita coisa. Então ele é mais visceral, é mais intenso, mas a história vai andando, você vai acompanhando, tá acontecendo bastante coisa, você fica muito cansativo, né? Uma coisa que a Hoff e o Dennis têm na escrita deles, que é o seguinte, eles têm um momento que o personagem chega assim e fala, segura minha cerveja, sabe? Que eu vou cuidar disso. Não derrama essa cerveja que eu quero ela depois. Mas, seguindo, né, pessoal? Na parte 2, dois estadistas contemplam a insatisfação do rei de Turã, pois o império, né, que se expande para todos os lados e aterroriza seus vizinhos que pagam tributo, tem sido ameaçado pelos cosaques, que quer dizer vagabundos, né? Uma nova raça de rejeitados que surgiu na fronteira, né? Liderados por Conan, o cimério, cuja selvageria e astúcia se tornou notória e temida, certo? O que vocês acharam dessa? Porque aí a gente tem aquele momento, Sr. Burns. O que vamos fazer? Né? Estabelecendo o Império de Turã, tudo isso e no final, porra, tem esse bando de vagabundo que já dava trabalho. Agora chegou esse gigante musculoso e tá queimando e saqueando as nossas cidades. Mais uma vez estabelecendo que o Conan não é um herói de armadura, né? Marcos, você não é o cara que dubla o Sr. Burns nos Simpsons, não é? Não, aquele é o Frank Langella, acho. Vai lá, Matheus. Essa parte acho que é interessante, na minha visão, por trazer essa perspectiva mais macro. Assim, tem uma política ali, esses dois que estão conversando. Eu não vou tentar falar os nomes, porque todos os nomes... não, por isso que eu coloquei estadistas. Exato. Eles estão ali fazendo essa intriga deles, mas ao mesmo tempo eles citam que tem ali um imperador, ou seja, o nobre mais importante que para eles é um perigo se eles não resolverem essa questão. Tem o povo ali, os cosaques, que estão ameaçando. Então tem meio que um cenário geopolítico ali que o Howard coloca para a gente dar para entender. Mas também nessa parte, inclusive, eles citam, os dois estadistas vão conversando, eles citam vários povos ali. E aí vocês que leem mais, conhecem mais, quando talvez saibam quais que eles estão citando por cima, assim, que é só para saber que existe, ou quais realmente tem ali uma civilização e outro quanto foi desenvolvido. Para mim, eu só vou conhecer ali Stygia, ali, e acho que quando eles falam do próprio Conan, dos Cimérios, os outros povos todos que eles citam não me pareceram familiares. Né? Mas é uma parte interessante por essa geopolítica, né? Os turanianos são bastante constantes, né? Não como assim, o Império é sempre mencionado, né? Ele também menciona os piratas no Vilayet, que é a Irmandade Vermelha, né? Que é de onde saiu a Valério. E a gente sempre... O Conan matou uns 2 ou 3 cães turanianos na vida dele, por aí, né? Denis? Cara, eu achei bacana o Thiago citar essa questão geográfica aí. E o Matheus? E eu sempre... O Matheus? Não, o Matheus, desculpa. Thiago não, Matheus. É que eu vi Tiamat e aí já vou para outro lado. Desculpa, Thiago. Os nomes do ponto de confunde a gente tá o jeito que a gente não acerta mais nem os comuns. Desculpa, Tiamat. Né, mas voltando lá, a questão geográfica, né? Eu sempre tive assim, eu falava, cara, tem uma discrepância aqui, porque como é que pode rolar tanta coisa nesse Vilayet? Eu acho que o Vilayet não deve ser muito maior do que o Lago dos Patos, né? Mas enfim, eu acho que o Howard, ele situa a gente, nessa parte, ele situa a gente e ele põe assim, né? Porque toda nação grande, ela tem ameaças nas fronteiras, sempre vai ter.
seja com o Império Romano, seja com qualquer outro império, sempre vai ter ameaça na fronteira. E aí o que acontece? Tem um bando de arruaceiros, né, que são uma ameaça, que ainda ganham um líder do porte do Conan. Quer dizer, o negócio ficou muito mais alarmante, né? Então o Robert, ele situa bem isso aí na gente, né? Duda? Eu acho que eu pensei nessa questão geográfica agora com vocês falando. Quando eu tava lendo, o que me pegou muito foi tipo assim, existe uma certa, não sei se admiração seria a palavra certa, mas eles ficam tipo assim, nossa, mas ele ainda é grande, né? Sim, sim. Sim. Eu, Hoffman? Para mim, eu acho que essa foi uma das cenas mais importantes do conto, né? Porque se não fosse essa decisão deles, né, se incomodarem com a presença deles, eles não teriam a ideia de arquitetar um plano e, consequentemente, o Conan não iria lá para a ilha. Então, eu acho que esse, por mais que pareça imperceptível às vezes, né, se torna o ponto central, porque é ali que tudo nasce, né? Né, a decisão de tudo. Se os vilões não tivessem feito maldade, o Conan não teria salvado o mundo. É verdade. Bom, pessoal, então, né? Um plano para matar o Conan é feito. Os estadistas planejam usar Octávia, uma escrava pela qual Conan mostrou um interesse em reuniões de negociação para libertar prisioneiros, né? Eles querem atraí-lo para a ilha de Shapur, um local deserto onde eles poderão caçá-lo como homens caçam leões. Octávia protesta, mas a presença do torturador dos nobres a cala, né? Então, mais uma vez, a gente estabelece que eles não são bonzinhos. Como eles veem o Conan? O plano... Pô, a gente tá prestando atenção nesse cara. A gente vê que o Conan é um negociador, porque eles falam de negociar prisioneiros. Mas mesmo assim ele tem aquela luxúria, porque Conan, bebida e mulheres é a fraqueza dele, né? E assim, mesmo ela vendo isso, sendo uma serva, né, uma escrava, ela protesta, ela fala, eu tenho sangue, ela tem orgulho e tal. E a gente vê o orgulho dela florar. Aí os caras, naquela boa coisa de super vilão, estala os dedos entre o cara grande e malvado que já maltratou ela, né? E ela se encolhe, né? Então a gente está estabelecendo que o Conan pode ser ruim, mas esses caras são piores, né? E esta é o fim da parte 2. Matheus? Essa parte me chama a atenção, essa questão que é muito comum nos contos do Howard, da submissão de certos povos, né? Então eles estão ali falando da Octávia, mas a gente lembra que o próprio Conan já foi escravizado, essa relação dele para os meus captores atuais aqui, os meus senhores por obrigação são ruins, mas aliás, o Conan pode ser ruim, mas esses senhores aqui são piores, então ela faz essa relação de dominância ali, que dá uma ideia de como é que são os povos em geral, as civilizações ali, né? Então, é comum a escravização, é comum a submissão, então é uma relação de poder que muitas... Ela tem uma cena, se não me engano, ela comenta que ela é princesa de algum povo, não me lembro qual. Ela é nobre. Mas agora tá nessa situação de... Ela é uma nobre, mas acabou agora... É uma nobre. Ela fala que é uma nobre que foi capturada e o cara fala, mas agora você é a minha serva e vai fazer o que eu mando. Né? Exato, exatamente. Então acho que isso me chama a atenção nesse pouco espaço já dá para perceber ali que essa relação bélica de escravização é muito forte nas sociedades como um todo, né? Sim. Denis? Cara, você sabe que toda vez que... porque a minha vida é ler, né? E eu fico dividido entre o que eu quero ler e o que as pessoas querem que eu leia, sabe? E assim, que me desculpem alguns autores, né? Tem alguns livros que são, olha, é uma batalha de chegar no final, viu? Então foi muito legal quando você falou assim, Denis, vamos ler Howard e tal. Toda vez que você me convida, eu falo, cara, vou largar tudo, vou ler Howard. Ler Howard é sempre muito bom. A mulher dele deve me xingar tanto, cara. A mulher dele deve me xingar tanto. Aí assim, e além de ler o conto original, né, no livro que a editora quem lançou, eu ainda visito, se eu tiver disponível aqui no meio do meu acervo, aqui, se eu tiver disponível o quadrinho, eu vou lá no quadrinho também para sabe, fazer um paralelo ali, né? Para me situar melhor. E o argumentista, ele foi tão respeitoso com a obra do Howard que você vê assim que
cara, que bacana, né? E essa questão do... O Conan, ele tava incomodando pra caramba mesmo. Ele é um cara que conseguiu incomodar eles a ponto deles quererem fazer uma armadilha pro cara, né? Então, quer dizer que o cara tava incomodando muito ali na fronteira, né? Uhum. E aí vai para essa ilha aí, né? Que é uma ilha... Eu não sei se eu posso falar agora, mas é uma ilha que o Howard meio que coloca como Shapur, mas tem um outro povo ali que não é howardiano, é Lovecraftiano, né? Uhum. Que viveu ali naquela ilha e tal. Então eu achei muito bacana essa introdução. Legal. Duda? Eu não sabia que tinha o quadrinho, agora eu fiquei curiosa. Eu fiquei um pouco chocada, assim, né? Foi um pouco minha vibe. Apesar de gostar acho que eu vou gostar do livro da D, mas eu fiquei um pouco assim, nossa, coitada da menina, sabe? Inicialmente eu fiquei um pouco chocada. Uhum. O Howard só escreve dois tipos de mulheres. Mulheres que são a donzela em apuros e mulheres que te cortam no meio nos lugares mais vulneráveis, né? Então, você vai gostar do livro da D, porque mesmo nos dois livros dela, como uma boa gaúcha, ela tem momento de corte de carne. Eu falo, tem que ser, né? Hoff. Não, eu gostei dessa cena também, porque a gente é apresentado ao ponto fraco do Conan, né? Podemos dizer assim, né? E o que eu mais achei interessante é que não dá a entender que ela sabe disso, porque ali demonstra, né, que o Conan se afeiçoou a ela, né, se despertou esse interesse, mas ali não, pelo menos eu não consegui, né, assimilar que ela entende isso, né, que ela é esse desejo, esse instrumento, né, de desejo dele. Então ali a gente conhece o ponto fraco dele e ela praticamente nem sabe a importância que ela tem para ele, né, ao ponto dele pegar e querer ir salvar ela depois, né. Então eu achei interessante, assim, essa abordagem. Então, gente, na parte 3, né? Em desespero, Octavia foge durante a noite. Em sua jornada, né, atravessa as charnecas e se depara com o litoral, onde ela vê uma ilha sem se dar conta que é Shapur, a ilha da armadilha. E ela nada até lá, né, no meio da escuridão. Né? Quando ela chega lá, a gente é recordado que ela foi obrigada na reunião que teve, que foi a presença do Conan, a jogar olhares se insinuando para atiçar ele. E aí ela resolveu fugir, porque para ela o Conan ele é um bárbaro, ele é um não civilizado, ele é um destruidor, é um saqueador. Mesmo que ela esteja num mundo onde os homens vendem as filhas por dinheiro política, né? Enquanto ela civilizados, né? Enquanto ela pensa nisso, da escuridão, braços imensos aparecem e a agarram e ela desaparece nas trevas, gritando em desespero. E esse é o fim da parte 3. O que vocês acharam? Acho que ela é uma continuação daquilo que a gente falou, essa questão do plano usando ela como objeto de desejo, como vocês falaram, acho que resume bem. Então, acho que ela continua, pelo que eu me lembro, ela só continua essa história para esse final meio cliffhanger aí. Mas eu gostei que eles o que o Howard faz, ele deu um momento, um capítulo só pra gente se focar na Octavia, pra gente conhecer um pouquinho melhor ela, né? Denis? Ô, Duda, eu recomendo você ver os quadrinhos, viu? Complementar a leitura com quadrinhos, porque aquela cena em que o torturador aparece, cara, se você vê a cena que o cara aparece, é um monstrão, assim, todo... e ele parece aqueles caras, assim, tipo, sei lá, uma mistura de lutador de western com motoqueiro de jaqueta, sei lá que raio que é aquilo, mas é uma criatura, assim, que você olha e você fala, meu Deus, até eu não queria nem ser tocado por esse sujeito, né? Então, eu recomendo fortemente que você dê uma complementar com o quadrinho. E, cara, Octavia, né? Octavia, ela foge, mas ela pensa que ela escapou, mas eu acho que aquilo ali foi tudo armado. Porque tudo estava muito providencial. O cavalo estava lá no lugar, ela conseguiu escapar com muita facilidade, ninguém viu ela fugindo.
Enfim, então eu acho que essa fuga dela foi armada, porque no livro me parece que ela concorda num primeiro momento, mas aí ela tenta fugir, Uhum. né? E na verdade são eles, o que me parece é que eles é que deixaram ela fugir, porque estava tudo armado já. O cavalo estava lá no jeito e ela foi justamente para o lugar que eles queriam que ela fosse, né? Eu fiquei com essa impressão também quando eu li do cavalo, Denis. Realmente, agora você falou, me lembrei. Eu tava falando, tá, ela resolveu, mas o cavalo, ela coincidentemente tinha um cavalo ali meio selado, meio pronto. Eu, não, Muito providencial, né? Duda? Eu, se tivesse fugido, eu não teria essa sorte de ter um cavalo pronto ali pra mim, sabe? Com certeza. Nossa, sobre o quadrinho, acho que deve ser bem, bem legal, porque assim, voltando um pouco no que a gente já falou inicialmente, sobre a forma da escrita, ela já é intensa, né? Quando a gente lê, a gente já consegue perceber que é uma criatura que a gente não queria encontrar. E aí, acho que quando ver o quadrinho vai ser mais punk, assim. Uhum. Hoff? Eu concordo com essa visão ali do Denis, ali, de parecer que tudo estava arquitetado para ela fazer aquilo, né? Porque isso levanta aquela pulga atrás da orelha, tá? Se é tão fácil fugir, por que não tentou antes, né? Então, ali parece que tudo estava desenhado justamente para ela chegar, né, lá na ilha. Então, realmente dá a entender que foi fácil demais. Muito bem, pessoal. Agora vamos começar a parte 4. E para quem não está acostumado, já deveriam estar falando, mas pô, cadê o Conan, né? E o Howard, ele não se preocupa em introduzir o Conan direto no começo, né? Mas então, nesse caso, no capítulo 4, em um bote manejado com perícia, uma figura musculosa e bem vestida se dirige para Shapur, né? Conan da Ciméria, líder dos cosaques, né? Está no barco, e aí faz toda aquela apresentação, e é o legal que, tipo assim, o Conan não é como muitos personagens de fantasia, que ele tá sempre usando a mesma roupa, que você olha o Conan, é aquele cara de tanga e espada. Não, normalmente ele começa bem vestido e acaba com tanga, né? Mas esse não seria o ponto, né? E enquanto o Bárbaro é guiado por desejo e instinto, né? Ele é espreitado pelos nobres turanianos que se preparam para emboscá-lo quando ele chega à ilha, né? O que vocês acharam dessa parte? Finalmente, né, o protagonista apareceu, né? Matheus? Eu acho que essa até é uma escolha interessante de, apesar dele só aparecer agora, aquele momento que a gente falou dos estadistas falando dele, tipo, tem esse povo aqui na fronteira que tá nos avançando, e para piorar agora tem um cara que tá liderando eles, e é o Conan. Eles já criam essa entidade que é o Conan por terceiros, né? Então a gente já tem uma ideia de quão impactante é ele neste momento, que ele é o líder desse povo, antes de fato ele aparecer. Mas tem uma cena que eu acho interessante quando ele tá subindo ali, e aí ele começa a suspeitar que possa estar sendo cercado, que é uma emboscada, mas na verdade não é suspeitar. Eu separei aqui um trecho que eu acho muito bom, ó, que diz aqui: ele estava vivamente alerta, não porque suspeitasse conscientemente de perigo oculto, mas porque a prontidão fazia parte dele, aguçada pela vida selvagem que ele seguia. Eu acho que isso dá para entender a ideia que ele teve uma vida tão difícil, de guerras, enfim, tudo, que ele naturalmente é uma pessoa alerta, uma pessoa desconfiada. Então não é que ele achou, não, eu acho que eu posso estar sendo emboscado por aqui, mas ele naturalmente está sempre meio esperando algo, meio de prontidão. Então dá para entender essa ideia dele de alguém alerta, de fato, alguém sempre atento. Não que ele seja talvez sagaz o suficiente para imaginar que tenha todo um plano por trás disso, mas sim porque ele é natural dele. Uhum. Ou como eu gosto de dizer, os neuróticos herdaram a Terra, né? Denis? Não, é só na Marvel mesmo. A Marvel, acho que é uma das poucas mídias que fizeram com que ele vestisse quase sempre a mesma roupa, né? Tirando o Winsor Barry Smith, que faz ele de sandalinha, que eu odeio ele com aquela sandalinha de grego, né? Geralmente é a tanga e a bota, né? E aqueles braceletes. Tanto é que naquele frio imenso da filha do gigante de gelo, que o Howard fala que ele estava com uma pele e cota de malha, a Marvel fez ele de tanga e de bota só, né? Mas enfim, voltando ali ao conto,
Uma parte que eu acho interessante, além disso que o Matheus pontuou, é Matheus, né? Tem uma questão assim da estratégia. Os caras estão conseguindo levar ele para a ratoeira, né? E tem até um momento em que um dos guardas aponta uma flecha para ele e é impedido, porque o cara fala, não, ele não tá no alcance. Tipo, você vai errar a flecha e vai levantar a orelha da lebre, né? Sabe? E aí ele sobe, né, aquela escadaria, e pra Duda, que de repente está entrando agora, né, caindo de paraquedas, como ela falou, é legal você ver no quadrinho que a descrição do Howard ela é muito complementada por a ilha ser uma espécie de montanha aflorando do mar, assim, sabe? Então, para você alcançar o patamar lá em cima, você tem que subir uma escadaria que foi, tipo, esculpida na pedra, né? Um negócio, assim, bem ancestral. Sim. Tudo. Eu achei interessante que essa foi, vamos dizer, a minha primeira vez vendo ele, né? Porque já tinha os comentários sobre como ele seria, mas foi a primeira vez que eu li de fato quem é Conan. E eu achei bem legal, assim, as descrições. Eu tive essa visão, sabe, Denis? Tipo, eu acho que eu consegui entender, mas acho que vendo o quadrinho deve ser bem mais legal mesmo. Uhum. Hoff? Eu gostei da descrição, da apresentação, né, do personagem, gostei da forma como os inimigos ali estavam posicionados, né, esperando. Só eu fiquei naquela curiosidade assim, eu não sei se o meu entendimento, mas ali me pareceu que ele não sabia que a mocinha estava na ilha, certo? Não, ele sabia que ele Não, estava ele seguindo ela, sabia. porque depois, como é plano dos caras, eles mandaram um Uhum. pescador contar para ele que eles não sabiam que ela estava, mas um pescador mentiu pro Conan dizendo que viu a moça fugir e se esconder na ilha. Esse era o plano original, né? Uhum. Mas mesmo assim, quando o cara ainda vai dar flecha, ele não. O Conan é esperto, ele pode ter homens aqui perto espreitando a gente, né? Então Sim, tem toda então assim, aquela. ó, nesse ponto, então, eu posso dizer que eu fiquei bem curiosa, assim, para que eu senti falta, pelo menos, ali na parte que o Howard escreveu, eu gostaria de ver a expressão do Conan quando ele fica sabendo disso. Eu gostaria de ter, talvez, um trecho, algum parágrafo mostrando essa parte, como que a informação chegou nele. É que ele comentam depois que o Conan falou, o rapaz, o pescador estava certo, mas um pouquinho mais pra Mas, frente. tipo, não, a gente não consegue sentir aquela, tipo, ele recebeu essa notícia, como é que ele foi impactado nisso diretamente na hora, sabe? Eu fico, assim, pensando assim, tá, como que ele reagiu? Ele manteve a pose dele firme ou ele teve, talvez, um lapso, assim, de preocupação, desespero? Eu gostaria de, talvez, ter visto isso ali, sabe? Descrito ali. Entendi, muito bem, pessoal. Ao escalar, Mas, mas eu posso só pontuar uma coisa que de repente complementa o que a Dê falou ali, né? Desculpa, Marcos, você estava inspiradaço, né? Não, é que assim, a Otávia, ela é descrita como uma mulher muito, muito exuberante. Deve ser tipo a Sheila Mello, assim, a loira do Tchan, né? E, pronto, você acabou de cara, estragar os quadrinhos pra mim, obrigado. o cara, ele tava lá de olho nela e ela trocando olhares com ele. Então, aquilo mexeu com ele, né? E quando ele soube que ela foi para lá, dizem, tem um ditado que diz, tá? Que o cheiro de uma mulher é mais poderoso do que o fio de uma espada, entendeu? Porque você vê, o Conan tarimbado, o guerreiro tarimbado do jeito que ele era, ele vai para uma ilha onde não tem por onde correr, sabe? Ele está entrando numa arapuca por causa do cheiro dessa mulher. Não, a Duda até jogou o cabelo para trás agora. Então eu acho que o que a Dê falou aí realmente o ponto foi esse, que mexeu, porque ele estava muito obcecado por essa mulher. E aí, quando ele soube que ela estava lá, mesmo correndo o risco, ele falou, eu acho que vale a pena. Entendeu? Sim. Eu ia comentar que eu tive a sensação de que ele estava obcecado por ela, e aí ele só foi. Mas eu ia perguntar, mas o Denis já acabou respondendo. Eu ia complementar o que ele Dê falou, perguntando, vocês que já conhecem o Conan há mais tempo, como vocês acham que ele teria reagido?
Então, o Conan, ele tem uma nobreza primordial. Não é uma questão para ele o certo e o errado errado, né? Tem um conto, eu não lembro qual que é dele, que ele fala com o pessoal sobre... Uma pessoa fala que ia ser usada como sacrifício, né? Ele fala que se qualquer xamã na Ciméria tentasse arrastar as filhas de alguém pro altar, era o sangue dele que ia decorar o altar, né? Mas é assim, sempre é falado, o Conan ele tem um fraco por mulheres e por bebida. O que atrai nele primeiro é a aparência, mas ele gosta muito de mulheres fortes, né? Então é uma característica dele. Ele é um personagem falho. Muitas vezes ele é capturado. Teve uma vez que ele tava bêbado e ele matou acho que 3 caras e quando ele foi fugir ele deu com a cara na porta porque ele tava vendo 2 portas, ele foi pra porta errada. É uma característica dele, né, gente? E eu gosto de personagem assim, sabe? Aquele personagem que tá naquele amargor, né, Hoff? Uhum. Né? Sim, mas a curiosidade que talvez eu fique aqui é como que fica a expressão dele diante de uma situação, porque a gente tem vários tipos de personagem. Aquele personagem que tem a preocupação interna, mas que não expressa isso, e aquele que expressa. Então, tipo, ele retém isso para ele não demonstra que ele está preocupado. Não, ele demonstra com as ações e quando ele resolve falar, ele não tem muitas papas na língua, né? Então, que é do jeito que você gosta, né? Sim. Então, pessoal, aí, ao escalar a ilha, o bárbaro se depara com uma muralha e construções que não são ruínas, né? Feitas de uma pedra verde estranha. Estranhando, ele decide fugir, né? Dá a volta e sai correndo, mas ele se detém, pois ele nota um pedaço de seda, né? Que ele identifica pelo cheiro, como se fosse de Octávia, numa planta. E aí, né? Ele balanceia, né? O que é maior, o desejo por ela ou suas superstições? E ele resolve procurar pela jovem, né? Então, mais uma vez, assim, ele tá lá, ele fala, ele é um bárbaro, ele tem tudo aquelas coisas. Peraí, isso aqui tá me cheirando a magia. Eu vou embora, né? Mas aí ele tem prova que ela tá lá. Aí muda, né? O que vocês acharam? Matheus? Essa parte começa esse clima meio de sonho, esse meio onírico, quando ele descreve tudo, ele vendo pela primeira vez, isso aqui não pode ser, não é assim quando estava antes. Aquele misto de fascínio e medo, né? Deve ter algo por trás disso, eu vou preferir fugir, no fim, acaba ficando, mas eu acho que começa essa descrição que é interessante por ser um lugar totalmente em ruínas, um lugar totalmente largado, mas ter essa sede, esse deslumbre ali, que parece algo fascinante, mas que justamente por estar em contraste com um lugar tão largado, ele percebe que não, tem alguma coisa aí que é melhor eu não mexer, né? Que é uma coisa que o Howard depois a gente vai ter um paralelo com outros personagens, né? Denis? Então, foi justamente aquilo que eu tinha falado agora há pouco, o cheiro da mulher, né, cara? Ou seja, aquilo... Eu vou falar um negócio, nós seres humanos, nós temos uma memória olfativa, sabe? O cheiro da mãe, o cheiro daquele perfume da sua tia, a maquiagem daquela sua professora, o cosmético que alguém usou num momento especial, que toda vez que você sente aquele cheiro, você relembra daquela pessoa. Você imagina isso no olfato do bárbaro, né? Ou seja, ele falou, cara, porque o Conan, se tem um negócio que ele detesta e que ele meio que fala, putz, aqui não é pra mim, porque ele encara qualquer empreitada, mas ele não gosta de magia, ele não gosta de magos, de nada que é místico, né? Mas tem o cheiro da Octávia ali naquele pano, né? Então, é isso que vai fazer com que ele siga nessa empreitada aí. E se ele não tivesse seguido, o pessoal teria matado ele quando ele tá voltando, né? Então, Duda? É curioso, né? Porque a gente sabe que mulher e bebida é o ponto fraco dele. Mas quando a gente chega nessa parte, a gente vê de fato que mulher é o ponto fraco dele. Porque tá tipo assim, eu tô indo embora, não tô a fim de ficar aqui, né? Não vai dar bom. Opa, peraí, ela tá aqui, não, então vem cá.
Hoff? Ali comprova o grau de importância, né, desejo que ele tem por ela, né, porque diante de tudo aquilo, todos os perigos que ele percebeu, né, o instinto dele estava gritando, ó, tá, não vai por esse lado aí, né, ele resolve ignorar tudo isso, né, para ir atrás dela. Então eu acho que aí a confirmação de que realmente ela desempenha um papel assim bem relevante nas decisões dele. Eu marquei aqui, que é uma coisa do Bárbaro, que você também escreve sobre isso. Tipo assim, ele viu que o que estava passando aqui, não. Ele viu o tecido, ele sentiu o cheiro, pés pequenos, pés grandes, ela foi carregada. Né? A habilidade do caçador do Bárbaro, né? Que eu sei que você valoriza bastante na sua história, né? Que você fala, o cara viu o raso, não. Pá. E eu gosto quando isso faz sentido, né, galera? Acho que todo mundo gosta desse pequeno detalhe, né? Mas, né? Adentrando a cidade, se surpreende com a arquitetura e a ausência de vida. Ao invadir uma residência suntuosa após escutar passos, se depara com uma jovem. Ela parece estar entre o presente e o passado. Aí temos a referência à cidade de Chutal do Crepúsculo pelo Lótus Negro, né? E também ele vê a pele de um animal extinto e um estranho adormecido em uma passagem secreta, né? O levam à escuridão e a uma escadaria. E assim a gente termina a parte 3. Então a gente tem momentos bem distintos. Ele entra na cidade, vê essa arquitetura estranha, vê um domo no centro de tudo. E ele tá lá, não tem ninguém, tem aqui, opa, passos. Ele entrou numa cidade, né? E aí ele encontra essa menina que claramente é de uma raça estranha, falando coisas de um passado distante, que aí a gente tem uma referência a Lovecraft, a Dagon, ao Rei Kul também, né, gente? Para quem conhece um pouquinho mais. E depois ele acaba numa escadaria escura, né? Eu quero ver principalmente a questão da Duda ali, né? Porque a menina tá bem piriguete, mas a gente chega lá, né, Duda? Matheus? Essa parte, até antes o Denis comentou dos quadrinhos, acho que é interessante essas adaptações. Eu fico imaginando como é que é essa cena nos quadrinhos, por causa disso, essas escolhas que provavelmente o artista faz. Primeiro naquela do torturador, que o Denis comentou que é bem aterrorizante. Só que o torturador ali até tem pouca descrição, né? O Howard fala meio brevemente dele, é muito mais o clima do cara sendo o opressor ali para Octávia do que realmente um detalhe, e aí provavelmente o artista fez escolhas próprias para representar ele. Aqui não, já tem um detalhamento maior de toda essa cena, então eu fico curioso quanto a isso, a ver essa questão das ruínas, depois as coisas aparecendo, a seda, e essa cena que aparece a mulher a primeira vez, foi aí, inclusive, que eu pensei, não, isso aí é uma magia, alguma coisa. Até então eu tava um pouco na dúvida, né? Mas ele tá vendo isso, ele tá relembrando, ele tá imaginando, ele tá estranhando, mas tá ali mesmo ou é coisa da cabeça dele? A essa hora, não, tem alguma coisa acontecendo ali, mas é um tipo de ilusão, um tipo de feitiçaria e tudo mais. Denis? O Howard, ele cria alguns pontos, né? E ele meio que dá uma frisada nesses pontos para manter isso na cabeça do leitor. Por quê? Porque ele vai amarrar esses pontos lá no final, né? E, cara, é legal quando o Howard ele fala sobre a pele de um animal que está extinto já há milênios, né? Tem a questão de um outro elemento que vai aparecer aí também, que era um animal que estava extinto há milênios e tal. E eu acho que, cara, tipo, o Conan, ele não passa pela cabeça dele que aquilo ali é uma coisa, pô, tá acontecendo mesmo? Eu tô aqui mesmo? Sabe, esse pessoal tá aqui mesmo? Então, fica na cabeça do leitor assim, cara, é um negócio meio que inexplicável que vai ser explicado pelo enredo lá no final, né? Eu acho que foi bem engenhoso da parte do Howard fazer isso. E Duda? Eu acho que quando eu cheguei nessa parte eu fiquei tipo, tá, o que que está acontecendo aqui? Que eu não sou tanto assim da feitiçaria não, sabe? Eu demorei um pouquinho ainda pra pensar, isso aqui é feitiço? O que que é isso? E eu fiquei curiosa, tipo assim, ele viu uma mulher, ela tá desse jeito,
ele realmente vai sentir atração por ela ou ele vai continuar pensando na outra moça que ele estava atrás, na Otávia? Ou o que vai acontecer agora? Eu fiquei muito nessa, tipo, tá, e agora? E a moça, como ela tá, toda vez que ela tenta lembrar o passado, aí ele dá pistas do que aconteceu. Ela com o peito exposto, fala: uma adaga me entrou aqui. Toda vez que ela tenta lembrar, ela fica sonolenta, então ela tem que viver no presente. Então ela tem aquela coisa de sonho, ela chega no Conan, né, pô? O cara entrou aqui no meu quarto, assim, todo musculoso, pá, né? Vamos se pegar, e aí ela acaba dormindo, né? Bem piriguete, né? Que eu falei, a Duda vai falar, essa mina tá muito piriguete, né, Duda? O que você achou? O que é isso? Mas eu não esperava, assim, porque foi indicação sua, né? Então eu já não esperava que tivesse alguma coisa além disso. Então eu fui mais tranquila. Obrigado. Obrigado, né? Hoff. Nos quadrinhos eles chegam a se beijar, viu? Ó! Mas eu confesso que quando eu tava lendo, o primeiro questionamento que eu fiz é como que isso veio parar aqui? Tipo, como que essa cidade surgiu aqui nessa ilha, né? A gente não tem nenhuma resposta antes, né? É que nem o Denis falou, a gente vai descobrir isso mais com o desenvolver, né, do conto, que a gente vai tendo essas pistas, recebendo essas pistas, né? E aqui, não sei se alguém vai me crucificar ou não, mas eu acho que, porque no conto que eu li aqui no Kindle, né, aparece ela beija ele. Ela beija ele várias vezes, ela tá tentando seduzir ele ali, né? E eu achei desnecessário. Eu vou confessar assim, ó, que eu achei desnecessário. Não precisava ali pro contexto. Eu acho que ela podia pegar, ela podia jogar esse charme, mas eu acho que não precisava ter acontecido, né? Porque eu acho, um cara grande, não vai ter, tipo, não sei, sabe? Opa, olha, mais um bar, conseguimos mais um bar. Eu não sei, aquela cena ali me pareceu, como é que eu posso dizer assim, não tava ali, sabe, no contexto. Eu acho que foi ali não sei, não casou. Pra mim não desceu. Eu acho que você ia gostar se ela tivesse usado uma agulha envenenada pra fazer ele dormir, né? Ele acordasse preso em algum lugar. Aí você ia gostar. Sabe o que eu acho que seria interessante? Eu acho que ela poderia ter essa jogada, assim, que nem ela fez. Só que eu acho que o comportamento dele em aceitar isso talvez pudesse ser diferente. Tipo, porque ele não conhece, não sabe quem que ela é, não sabe o que se passou com a menina, tipo, viu ela uma vez só e daí, tipo, é tão fácil assim. Então, isso pegou e eu disse, talvez eu gostaria de ver ele. A cara do Dudu, sem dizer. Nós homens nos recusamos a responder essa pergunta. Sem contar que a menina tava 1000 anos sem escovar os dentes, né? Pois é, tem toda essa questão. O cara não sei, me pareceu que a régua do Conan é baixa. Me pareceu que a régua do Conan é muito baixa. Então, peraí, agora, assim, né, pra quem não é gaúcho, assim como eu e o Denis, por favor, vocês podem explicar o que é régua baixa? Nossa, isso não é uma expressão usada, tipo, em todo lugar. Não é? Como assim? Não. Ai, como é que eu posso dizer? Régua baixa seria, tipo... Padrão? Não, abaixo do padrão. O padrão de exigência é muito baixo. O padrão é muito baixo, sabe? Entendi. Né? Então aí o Conan tá sendo chinelão, é isso que vocês estão falando. Resuma isso. Usei certo, tá vendo? Usei certo. Obrigado. Muito bem, pessoal. Então, né? Esse guri tá triarreado, né? Então termina com o Conan, né? Mais uma vez, num corredor, uma escada, ele achando que ele vai acabar caindo num poço a qualquer momento, né? E entrando em uma câmara, o Bárbaro se depara com um trono de bronze. Sobre ele, né, está a escultura de uma cobra, da qual ele também já viu histórias de um animal extinto, viu ossadas antigas, né, na tenda de pescadores. Mas aí, após contemplar a cobra, Conan toca ela e nota que é real. Seu instinto, sua coluna gela, ele aos poucos recua, né? E se esgueira para fora da sala.
E através das paredes, né, em sua jornada, ele escuta Quetzalcoatl, né, que é o monstro. Bom, o que vocês acharam dessa parte? Porque, assim, eu sei, para as meninas que é a primeira vez que estão lendo, né, Howard, é o seguinte: o Conan luta com muitos macacos gigantes e muitas cobras. Então, quando ele vê uma cobra, ele vê que é real, ele já sai e fala, porra, outra cobra, tá ligado? Mas brincadeiras à parte, o que vocês acharam, Matheus? Essa parte eu acho legal porque a descrição que dá ali é um pouquinho mais detalhada, Eu ainda não achei é bem, extenso bem bastante pra... solene, né, cara, essa parte ali, né, do trono. Tem a parte que fala assim, tipo, um animal extinto, diferente da pele que apareceu antes ali, que é só, mas estranho ter uma pele de um animal extinto aqui. Dessa vez está descrevendo em detalhes, falar da textura e coloca um pouco assim, tipo, ele sente uma vivacidade na criatura e um desejo de tocar ela. Então, é uma descrição tão evocativa, e aí o que ele está vendo é tão chamativo que ele sente o ímpeto de tocar. E aí a gente sabe que tocar nessas coisas sempre vai dar uma merda, que nem a gente falou do cara pescador lá no início. Mas é interessante que a descrição é tão vívida que realmente você quase sente vontade também de tocar na criatura, mesmo sabendo que ali vai dar ruim, né? Então, e pra quem não gosta muito de cobra, sente aquele arrepio maior na espinha, né? Denis? Provavelmente. Cara, o universo de Howard, ele é tão bem formado, né? Ele fala muito que esse animal ele estava extinto, né? Uhum. E que ele já viu esculturas, miniaturas em algum lugar, devia ter Funko em algum lugar lá na coisa, sabe? Dessa cobra aí. E é citado nos manuscritos lá, nos pergaminhos de Esquelos, né? Que eles sempre falam isso e tal. E aí eu acho que o instinto de ladrão mercenário dele, né? Que ele fala, pô, esse negócio deve valer uma fortuna, né, cara? Vou arrebentar esse negócio em vários pedacinhos aqui. De repente é feito, sei lá, de turmalinas, diamantes. Eu achei que ela era tipo feita de jade, alguma coisa assim, né? Então, eu achei que, de repente, o primeiro instinto dele foi, a hora que eu me mandar daqui, eu vou levar uns tecos dessa estátua para levantar uma grana lá fora, né? Uhum. Só que a parte legal é essa, né? Que na hora que ele toca, ele percebe que não é nada daquilo que ele tinha pensado, né? Uhum. E o Howard descreve assim que ele sente um asco, assim, ele toma um susto, ele sente uma sensação muito ruim, né? É porque eu não sei de vocês, mas eu já segurei cobra e tem uma coisa no nosso instinto que repele a gente sentindo aquelas escamas, sabe? Eu acho que é uma coisa do nosso instinto dizendo, ó, isso é perigoso, sabe? Né? Então, é a experiência que eu tive, não sei de vocês. Duda? Eu faço a história das cobras, tá? Nunca segurei cobra. O texto, eu... Duda, o texto. Não, é porque eu fiquei pensando, tipo, na sensação da cobra. Não quero testar, entendeu? Não quero saber como é. Mas o que eu peguei, assim, é que existe uma humanização, assim, do personagem, né? Eu achei isso bem legal e em vários momentos a gente percebe que, ele recua, ele pensa, por mais que ele seja descrito como um bárbaro, assim, uou, ele também tem essa parte do... Agora, quando você falou que ele já lutou com vários macacos e cobras, tudo faz mais sentido, mas eu peguei essa parte também de que ele também percebe o que ele não quer fazer e diz assim, ó, isso assim. E eu acho que é uma lição muito legal, porque hoje em dia, em qualquer livro, em qualquer desenho, o cara entra numa sala, tem um monstro, eu vou matar esse monstro, sabe? Sim. Tipo, às vezes é legal você sair e talvez visitar isso depois, né? Hoff? É a primeira, que nem eu mencionei, né? É o primeiro contato que eu tava tendo com a escrita do Howard e o Conan, né? E novamente, eu digo que eu confesso que quando eu cheguei assim, a última coisa que eu esperava é que o Conan ia dar um passo para trás e dizer, não, eu vou embora. Tipo, é a última coisa que eu esperava. A última. Quando aconteceu isso, eu fiquei, tá, como? Como assim? Tu é o cara fodão, forte, e tu tá recuando? Tipo, então, quando eu li isso, eu fiquei assim um pouco... ok, tá. Ele tem, então, os sinais de medo, ele demonstra sinais de medo, né?
Uhum. Então, isso me pegou um pouco de surpresa. Porque pra mim é o seguinte, ele fala, não é que eu não posso matar esse monstro, sabe? Mas, porra, matar essas coisas dá muito trabalho, sabe? É que nem quando chega assim, vamos almoçar na casa da sogra, a comida é gostosa, mas, puxa, o papo furado, sabe? Assim, Mas eu fico pensando assim, mas é que assim, eu fico pensando, a cobra, ela tava, digamos, adormecida, certo? Uhum. A chance de matar quando ela tá assim é muito mais fácil do que quando ela estiver viva. Mas Então, tipo, eu aí penso que assim, tu tá, vai perder a oportunidade, tu vai perder a oportunidade, eu não sei, sabe? Tipo, eu fiquei um pouco assim, tu tá com medo dela dormindo, mas sabe? aí que Não ele sei. viu, ele sentiu que ela não era uma coisa natural, e por não ser uma coisa natural também tem aquela, será que minha espada vai funcionar, sabe? Será que a gente quer correr esse É, risco? É que nem, tecnicamente, se você atirar na cabeça de um lobisomem com uma calibre 12, você vai explodir a cabeça dele, mas será que não vai crescer de novo? Né? mas isso é um ponto importante, até assim, tipo, pra gente ver que mostra que o Conan, ele não é negligente. Ele Aham. não é negligente, então isso aí é interessante. Ele tem esse ponto assim de sobrevivência, ele preza por isso também. Muito bem. Então, Sim, pessoal, e lembrando que, né, o Howard concebeu as histórias dele, né, ali na década de 20 a 30, né? Então, 1920 até 1930 foi, acho que, a fase produtiva dele. E não era como hoje. Hoje o cinema fez questão de produzir pérolas como Anaconda, por exemplo, que aquilo ali, se a gente pudesse desver, seria legal, né? Mas é assim, ficou banalizado, né? Aranhas gigantes. Mas naquela época, você descrever uma tarântula gigante ou uma anaconda, por exemplo, era uma coisa tipo Deus nos acuda. Então era uma coisa assim que impressionava mais, né? Muito bem. Bom, pessoal, como eu disse, né, o Costal Kel conta a história e Conan escuta através das paredes, né? Que faz uma referência a Dagon e ao filme Conan o Destruidor, né? Só quem leu esse conto e assistiu, infelizmente, o filme 2 do Conan vai entender. E assim, o nosso querido Matheus, com voz de veludo, vai ler esse trecho pra gente. Não havia vida no abismo, a não ser a que for incorporada em mim, disse a voz. Nem havia luz, nem movimento, nem som algum. Apenas o anseio, por trás e além, me guiava e me impelia na minha jornada para o alto. Cega, insensata, inexorável. Após eras sobre elas, eu galguei a camada imutável. Muito bem. E aí a gente tem uma ideia, né? Porque esse texto perturba o Conan e no fundo ele escuta o choro da Octávia, porque só aquela criatura falando, mesmo falando a língua que ela não está entendendo, está deixando ela doida, porque não é uma criatura do mundo dos homens. E aí que tá bem Lovecraftiana, tem muitas referências sobre essa criatura, né? E a gente termina a parte 5. Começando a parte 6, os turanianos, cansados de esperar por Conan, decidem segui-lo, né? Ao se deparar com a cidade, eles acham que ela foi reconstruída pelos piratas do Vilayet e decidem investigá-la, porque isso é uma ameaça tão próxima às fronteiras do Império, né? E essa parte eu acho ela muito legal, porque o Conan viu aquilo e falou, isso não devia estar aqui, e não teriam construído isso tão rápido, porque eu conheço os piratas, né? E ele só não foi embora por causa da Octávia. Eles não, eles viram aquilo, isso é uma ameaça ao Império. E aí ele leva os homens, eu gosto como descreve homens, porque ele fala, nós vamos caçar Conan como se caçam leões. Então os homens estão com cota de malha, espadas, arcos, usando peles de tigre. E estabelecendo que esses homens são guerreiros experientes, né? O que vocês acharam de... Opa, vamos voltar. Corta a história sombria, corta a cena. Vamos ver que os vilões estão de saco cheio e a gente tem uma outra perspectiva. Matheus? Essa questão de duas cenas é outro elemento meio cinematográfico que nós notamos ali, né? Acho que facilmente daria para imaginar isso sendo adaptado para uma cena de filme, de série. Uhum. E é interessante também justamente isso, porque quando troca a cena para os caçadores do Conan ali, e toda essa ideia deles de, não, vamos usar flechas, que nem caça-leão e tudo mais, e eles vão avançando na ilha,
a gente já cria uma expectativa de caça ali, só que lá na frente depois a gente vai ver o que vai acontecer com esses caçadores deles. Então é interessante porque a história ela não fica tão linear, conforme o Conan avança, a gente vai descobrir o que acontece. Ela dá uma parada, enquanto isso, no outro ponto da ilha está acontecendo outra coisa, então torna a história mais dinâmica para quem está lendo. Né? Eu gosto muito dessa estrutura, né, Denis? Não, só complementando, né, o que o Matheus falou, é bacana, né, levar a câmera lá pro outro lado, né, e mostrar o que tá rolando lá do outro lado e tal. E eu acho legal também, porque o Howard, tem um negócio que vai ficar periclitante lá, né, a situação vai ficar assim, alarmante lá em cima, e o Howard tá levando essa galera toda para ir se ferrar lá em cima, né. Então, eu acho que o negócio vai escalando assim para um clímax, né? Muito bem. Duda? Sim. Só uma observação rápida, desculpa, Duda. Só para dizer que eu caí de paraquedas aqui, eu tô com escritores. Só o escritor mesmo para lembrar da existência da palavra periclitante. Parabéns por lembrar dessa palavra. Não, é que eu acompanho a Tatiana Feltrin, ela usa muito essa palavra. Não, eu quero fazer uma pergunta antes de fazer meu comentário. Vocês realmente leem todas as palavras difíceis como elas estão escritas? Sim. Sim. Ah, tá. Eu tenho uma... Eu usei uma tática, tá? Porque esse conto em especial do Howard tem uns nomezinhos problemáticos, tá? Então, toda vez que eu me deparava com Yerungir Aga, eu chamava ele de Jurandir. Boa! Não, mas você ainda trocou. Eu só faço assim, ó. Entendeu? Já sei quem é. Não, mas em português, o que está escrito em português, que não são esses nomes muito mirabolantes aí, a gente lê. Eu em particular, eu leio por quê? Porque eu acho que o Howard, se você não sentir a semântica de todas as palavras que ele coloca ali no texto, parece que perde um pouco da visceralidade, né? Entendi. Não, mas era só uma curiosidade, assim, nada a ver com o comentário também. Eu acho que não é só os nomes mirabolantes que a gente inventa, tá? Ah, tá. Não, é os nomes mirabolantes mesmo que eu queria saber. Eu acho que esse corte de cena, assim, né, traz uma tensão também, né? Porque você percebe que ele já tá numa situação meio que, meu Deus, eu tô escutando a menina chorando no fundo, isso aqui tá meio punk, e corta pros outros indo pra aquela situação. E aí me fez pensar, tipo, o que vai acontecer daqui pra frente? Quando todo mundo se juntar lá em cima, qual vai ser, sabe? Hoff? Eu achei interessante esse instrumento aí que o Howard usou, porque isso acaba prendendo também a atenção do leitor. Então, ao invés dele pegar e ele cortar, né, a leitura ali, ele conseguir parar, isso desperta curiosidade para saber o que vai acontecer lá na frente. Então, o leitor, ele automaticamente lê ainda mais aquela cena ali que está acontecendo, por mais que ela seja complementar, né, está acontecendo no mesmo tempo, só que numa outra visão, né, isso desperta a curiosidade do leitor em querer continuar para saber o que vai acontecer com o Conan e com a Octavia, né? Então, isso é um instrumento bem interessante na escrita ali. Muito bem, pessoal. Então, como eu disse, guiado pelo choro da Octavia, né? Conan vai pelos corredores, corre e finalmente ele se depara com Quetzalcoatl, a criatura feita de metal e fúria, né? O bárbaro se joga contra ele com tudo que ele tem. E mesmo assim não funciona. Então ele decide bater em retirada, né? Em sua fuga, ele pega a Octavia e sai correndo. Eles são perseguidos pelo monstro, né? Então, ele inadvertidamente, ele entra na câmara, que é onde o monstro dorme, que nós temos uma porta reforçada aqui. Ele fecha a porta e mesmo assim o monstro batendo, ele sabe que não vai ter muito tempo e Conan se prepara para o inevitável. Essa parte que ele olha o monstro, que ele chega assim, eu senti muito que nem
acho que a Duda e a Hoff não vão saber dessa referência, mas deem uma olhada que é muito divertido. Naquele filme Willow, Na Terra da Magia, tem uma parte que o Mad Martigan, né, tem um dragão de 2 cabeças. Ele voa numa catapulta, cai numa parede assim, chega o cara, segura essa espada. Aí ele olha pro dragão, respira fundo e pula, sabe? Eu vou fazer o quê? E se joga contra o dragão, né? Que eu acho que ele olhou, viu aquele puta monstro e falou... E foi, né? E a gente vê que ele ataca o monstro com uma perícia que, se fosse uma criatura, ele esperava que as tripas do monstro caíssem e não que a cimitarra dele rachasse, né? Então, Matheus. Essa cena, eu acho ela muito boa por o clima que ele vai criando de tensão crescente, assim, quando o monstro está na porta ali, arrombando, ele descreve que essa porta é uma porta reforçada, que dificilmente seria derrubada, mas que cada golpe ela vai tremendo, a fechadura vai rachando, e você pensa, cara, ele vai entrar a qualquer momento, não está indo, então é uma tensão crescente, e aí tem a quebra justamente quando, eu só posso estar confundindo, não sei se é exatamente agora ou depois, quando o Conan resolve fugir. Esse é o momento que você percebe, cara, ele já lutou contra o monstro, ele já deu golpe, percebeu que justamente os golpes que matariam o monstro não vão ter sucesso. Para quem está acostumado com mais atualmente, principalmente essas influências de RPGs ou filmes, você pensa, ele vai continuar tentando de alguma maneira atacar o monstro, ele vai continuar batendo até dar certo. E o contrário, ele percebe que não, tá crescendo a tensão e simplesmente foge, não tem como ele derrotar esse monstro, né? Então é uma escolha que para mim dá uma quebra interessante, tanto no clima, que era um clima de tensão crescente, mas também nessa visão, talvez, que se tenha do Conan, ou de heróis em geral, né? De ele vai enfrentar até dar certo. Uma hora é mais fácil realmente sair, correr, fugir, do que tentar matar um monstro que visivelmente não vai ser derrotado dessa maneira mais tradicional, né? Denis? O Matheus tá falando monstro, né? Lá no comecinho da história, quando o pescador ele tira a adaga de cima do peito para despertar essa criatura, né, é descrito como um corpo, né? Então a gente imagina que seja um ser humano muito grande, né? Um ser humano, sei lá, de uns 2,5 metros, quem sabe. E realmente a gente meio que visualiza ele como sendo alguém de carne e osso. Só que aí o que acontece lá no embate, quando acontece o embate dele com o Conan, a gente percebe que ele parece ser na minha visão, assim, a impressão que eu tive foi que era uma coisa assim meio Exterminador do Futuro 2. Sabe? Ele vinha correndo assim, né? Eu também tive essa impressão. Eu imaginava ele tipo Mortal Kombat, vocês lembram do Goro, que é um que tinha 4 braços, grandão? Eu imaginava isso, que ele é humanoide, é um bípede, mas é bem grande, corpulento, assim. Né? E o aço não consegue ferir ele e tal. Cara, eu era um moleque muito brigão, sabe? E na escola, às vezes, a gente brigava, apanhava, batia e tal. Mas você sabe qual é o pior pesadelo para um moleque briguento que nem eu? É você sonhar que você encontra um moleque e você bate nele e ele não cede, ele não cai, ele não chora, ele não corre. Aquilo vai dando um desespero, cara. Então eu acho que essa situação de você encontrar um adversário que, tipo, você não consegue atingi-lo, né, foi a situação em que o Conan se encontrou ali. É bem interessante essa parte. E eu não sei se vocês notaram, pessoal, para quem leu Conan, na maioria dos contos, o Howard descreve o Conan como um gigante de bronze de outra era. Essa é a primeira vez que ele não faz isso, porque o Conan está lutando contra um gigante de metal, né? Duda, o que você achou dessa... Eu esperava, assim, confesso que eu esperava que nesse momento ele acabasse com a criatura. Porque aí me veio muito a fala da D, sabe? Pô, ele não lutou com a cobra, ele fugiu. E aí eu tava assim, cara, quando é que ele vai derrotar alguém? Muito bem, Hoff. Não, eu gostei. Eu acho que ali a gente consegue até ter uma pitada de como que é a comunicação com a Octavia, né? Tirando essa parte só
do embate com Que é a o primeira monstro, vez né, que que eles tava tentando conversam, entrar. né? É a primeira vez que É. eles conversam, e ali tu consegue sentir aquela tensão, sabe, entre eles. Não é aquela fala romântica, não é aquela fala doce, não é nada disso, é aquele tipo de fala que eu gosto, sabe, Aham. em personagens. Tu tem tensão ali entre os dois, né? Então isso é uma faísca, né, que tem ali. Então isso é uma parte que, sim, eu prestei muita atenção, eu gostei da cena em que a criatura tentava entrar e tinha esse receio, né, do Conan não conseguir derrotar a criatura, mas me pegou muito essa comunicação entre os dois, que ali a gente consegue ver como que eles se relacionam, né, e como que vai ser depois, né. E, inclusive, nessa cena, eu tenho um ponto de atenção que provavelmente isso foi erro da tradução, né, que teve, que eu achei uma palavra completamente desconexa com a realidade e com o universo do Howard, né, que falava que ele tinha puxado o braço dela, se eu não me engano, ou pegou ela assim como uma colegial. Pelo menos na Então, tradução que eu tive. na tradução que você tem, tá como colegial. Essa Na palavra mais assim recente me não quebrou. tá. Essa palavra me quebrou, porque, tipo, eu disse assim, como, né, na hora de traduzir, eles tiveram a ideia de colocar um termo tão recente numa história que, tipo, se passa num universo muito antigo, né? Então eu acho que isso, para mim, como, tipo, a leitora, né, como experiência, me quebrou um pouco, sabe? É só um parênteses na versão que eu peguei. Então, essa é da versão, na verdade, não tem isso, né? Mas eu concordo com você, às vezes dá essas quebradas. Bom, enquanto a porta tá quase sendo derrubada, que ela só tá se pendurando pela barra de metal, parecendo uma balança, a criatura para, recua e Conan percebe que ela desapareceu. E lembrando da história da criatura, que foi que o Matheus contou um trecho, que ele fala, né, que ele só foi derrotado quando o sacerdote entrou na floresta e voltou com a adaga, que aí fala que é feita de metal, de uma estrela, né, tal, e que o sacerdote não matou ele, só fez ele ficar dormindo como punição, né. O Conan junta as peças e fala: onde guardaria essa adaga? Bom, eu encontrei uma criatura, porque, vamos lá, um pouquinho de RPG e o clássico, que nessa época não é clássico, o trope que provavelmente o Howard inventou, né? O que eu vou fazer? Por que eu não pego a única coisa que pode me destruir e guardo num cofre, cimento o cofre e enterro ele a 200 metros no chão? Não, eu vou colocar ele num lugar e vou colocar um monstro para tomar conta, certo? Né? Então... o monstro para a sua investida, né? E aí eles vão atrás da adaga. Aí, o que acontece? O Conan chega para Octavia, ele volta pela sala, fala, eu vou entrar. Típica cena daqueles filmes de terror, né? Eu falei, aqui a Duda vai xingar tanto, fala, fica aqui! Eu vou entrar ali e já volto, que ali tá coisa que vai salvar a gente, né? E aí, usando as suas perícias de ladrão, que aí, se vocês lerem A Torre do Elefante, outros em que o Conan é ladrão, vocês veem que ele tem todo a técnica, ele não faz aquilo, sabe? Ele tá quase chegando, ele passa pelo trono, né? De repente a jovem abre a porta e fala, não, eu quero ficar com você, né, tal. E aí o que acontece? A cobra levanta, velho, e ataca. Aí o Conan se põe na frente da menina e golpeia. Na hora que ele golpeia, a velocidade da cobra... Pá, e ela se enrola no Conan e o Conan... E você sabe que o Conan sentou assim e falou... eu devia ter voltado, porque... né... Então, o que vocês acharam? Porque ela é uma cena engraçada, porque ele falou assim, ó, tudo que você tem que fazer é ficar 5 minutos aqui, por favor, e eu já resolvo o nosso problema. Matheus? Essa cena também é bem de filme de aventura, assim, esse momento de sai correndo, lembrou da história dela, corre pra lutar, tem ela, aquela cena de tirar o fôlego, assim, bem dinâmica, né? Mas também é aqui que tem relação com aquela primeira parte que a gente falou lá, aquele conto de abertura, justamente quando o Conan percebe que estão, não, peraí, mas tem aquela adaga, esse é o jeito de lutar com a criatura, e a gente descobre a história do pescador ali, por que aconteceu? O pescador foi lá, meio aleatoriamente caiu um raio que revelou a ruína, o pescador revelou, então a gente descobre que aquela cena inicial lá de introdução, de aclimatação, levou a toda essa descoberta da ruína e tudo que vem aqui. Então é interessante como ela se linka, né? Aquilo que até então a gente não entendia tão bem do início,
agora passa a fazer mais sentido, né? Denis? Cara, o Conan, ele tem um senso de ética muito próprio, né? Mas ele é inegavelmente um cara machista pra caramba, né? Tem uma hora, assim, que ele fala pra ela assim, olha, o cara tá querendo arrebentar a porta ali, tá? Se ele conseguir arrebentar a porta, tá? Eu vou ficar aqui tentando, né, fazer alguma coisa, mas você vai descer e vai se salvar. Eu tenho um barco lá na prainha, lá você vai lá e foge, né? E é legal que quando você vê que ele percebe, quando é aquilo que você falou, ele fala para ela assim, fica quietinha aqui, né? Por que ele falou para ela ficar quietinha? Porque tem um bicho enorme ali cuidando, né? Vigiando. E ela vai a típica, é uma cena muito clichê, né? É a típica mocinha que faz merda no filme, né? E aí ela põe tudo a perder, né? Por quê? Porque tudo que ele não queria é que a serpente despertasse. E aí ela, que não sei o quê. Então, aí ele, no quadrinho, ele pega ela pelo braço, assim, né? Depois que ele se livra daquela situação toda ali, ele pega pelo braço e fala assim, quando eu disser que é pra você ficar quieta, fica quieta, sabe assim? Né? Um negócio muito bárbaro, assim, muito machista, né? Pô, Mas porque assim, eu não depois posso que ela dizer pra deixou você ele. que eu não faria o mesmo, viu? Então, porque é o seguinte, enquanto ele, por causa dela, ele ficou enrolado com a morte, né? E vocês viram que ele ficou tão puto, tão puto. Gente, ele literalmente partiu uma anaconda no meio. Uma cobra que era uma virou duas, né? Tudo. O Denis descreveu aqui a cena, né? Que ele fala, tem um barco, vai lá e tal. É as nossas migalhas de romance, sabe? Quando eu cheguei nessa parte, eu pensei, olha, não estava esperando por isso, porque foi uma migalhazinha, assim, de romance. Pra quem é do romance, sabe do que eu tô falando. Mas, ao mesmo tempo, foi muito curioso, porque eu acho que eu também não ficaria lá. Talvez eu fosse uma mulher assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, se eu estivesse na situação dele, eu acho que eu faria a mesma coisa, porque era só ficar quieta. Então, mas o que você achou da parte dele lutar com a cobra, de tipo... Não, dá agonia, né? Dá. Agonia. Dá. Mas eu gostei, porque aí finalmente veio aquela coisa assim, nossa, ele é o brabo mesmo, né? Ele é o bárbaro ali. Uou! Eu gostei bastante. Então, Hoff, agora você viu ele finalmente matar a cobra. Deu aquela satisfação pra você? Ou você quis chacoalhar a menina e falar, nada disso! Nem disso! Na verdade, assim, em relação à menina, assim, ó, deu raiva, porque, tipo, poxa, pra que gritar ou falar? Fica quieta, tipo, tá curiosa ali, fica quieta, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, aí entra que eu queria mais embate, eu queria mais agonia, mais tensão ali. Eu queria mais desenvolvimento na cena para você suar, que nem tu fala, assim, sabe? Eu queria suar um pouco mais. E de longe, tá? Eu já digo que a frase que eu mais gostei, e talvez quem lê meus livros depois vai entender por quê, mas a parte que o Denis mencionou ali, que ele pega o braço dela e diz, quando eu mandar você ficar no lugar, você fica. Isso aí, pra mim, é o auge. Tipo, então, ali. Hoff, uma coisa sobre o Howard é que ele faz as cenas, a tensão ele constrói bem. Tem uma do Cidadela Escarlate que o Conan ele é feito prisioneiro, que você acha que você ia gostar muito. Mas as lutas dele são, como eu falo, que é uma fórmula que eu sigo, são as lutas de samurai. 3 movimentos pros fracotes, 5 movimentos pros caras de médio porte e 7 movimentos pros fodões, entendeu? Ele não acredita em você ficar prolongando, ele acredita em matar por instinto, que é o que o Conan faz, né? E eu tenho certeza que você adorou, que ele não só, tipo, eu vou cortar a cabeça. Não, ele transforma uma cobra em duas, né? Sim. Bom, aí nós voltamos, a cena muda, né? Novamente para o nobre turaniano, que após seus homens dilacerados pela aberração de ferro, decide fugir. Né? Aí a gente descobre por que a criatura parou de bater, porque percebeu que guerreiros estavam se aproximando. Só que quando ele vê Conan e Octavia, né, ele decide dar seguimento ao seu plano, porque como nobre ele falou, puta, eu vim até aqui, perdi meus homens,
se eu ao menos matar o líder dos cosaques, né, o rei de Turã não vai me punir, certo? E esse foi seu último erro. Thomas, Matheus. Novo volta esse Porque- núcleo secundário, nós falamos antes, né? Porque aí nós Teve temos aquele lance do. a minha frase, a minha ofensa favorita do Conan. Seu cão turaniano! Né, que o cara de porco. tá também, com né? uma flecha ali, você vai precisar mais de que uma flecha pra me matar, cara. Vai lá, Muito bom, Matheus. muito bom. Então a gente tava na cena ali com o demônio aparecendo e tudo mais, cortou pra cena dos caçadores do Conan planejando ir em direção à ruína, voltou pra cena do Kenan e agora a gente volta justamente pra ver o que aconteceu com esse grupo. E é interessante daí, só que ele não descreve em detalhes o massacre acontecendo, simplesmente tá todo mundo morto, trucidado, sobrou só o líder deles, e é interessante essa questão do personagem, dá pra entender o quão, digamos, ganancioso, não? Quão fé da mãe mesmo é o cara, porque todo mundo foi trucidado, visivelmente a vida dele corre perigo. Ele, agora ele vai fugir então, meio covarde. Não, mas peraí, mas o Conan tá ali e ela. Mesmo assim, eu vou tentar achando que ele vai resolver a questão, né? E aí vai pra lutar com o Conan, que obviamente vai ser um grande erro, né? É o último erro deles. Cara, você sabe que eu gostaria muito que o Howard tivesse feito um pouquinho diferente nessa parte aí, né? Mas quem sou eu para dar pitaco num mestre como o Howard? Mas, enfim, o Conan, né, naturalmente, ele é um cara que são poucos os caras que são páreo para ele, né? Mas, então ele, de qualquer forma, ele ia arregaçar com o cara mesmo, né? Mas tem uma questão assim muito, sei lá, eu imaginei essa cena assim antes de saber o desfecho dela. Eu falei, cara, esse cara vai fazer alguma marmotagem, alguma trairagem. Aí quando ele estiver quase derrotando o Conan, a criatura vai aparecer e vai matar o cara. Entendeu? Era isso que eu tava esperando desse embate, né? Mas não, o que aconteceu foi que o Conan arregaçou o cara, né? Depois eu que eu sou o Sr. Burns, né? O Conan, né, como previsto, né, venceu o cara e aí depois é que a criatura aparece, né? Muito bem, muito bem. Duda? Eu acho que eu tô com um deles nessa. Acho que eu queria um pouquinho mais de tensão ali. Queria que viesse mais a criatura, todo mundo junto, pra ver como que o pessoal ia se sair com todo mundo junto ali. Mas eu gostei. Assim, realmente, como eu já falei várias vezes aqui, não é algo que eu estou habituada a ler, mas eu acho que foi uma experiência bem interessante, assim, sabe? Essa parte foi bem legal. E você, Hoff, gostou dele abrir a cota de malha do cara de cima a baixo, mostrando os interiores dele? Gostei da descrição que toda a tripulação, né, toda a equipe ali, todo o grupo, né, tava dilacerado, né? Dilacerado. Então eu gostei dessa cena e eu gostei também porque ali a gente consegue ver o quão o personagem, não o Conan, né, não a Octavia, né, o outro que eu não sei o nome, não me lembro o nome, né, ele é orgulhoso. Ele tem o senso de honra dele de cumprir aquilo é mais forte do que a própria vontade de sobreviver, porque ele sabia que ia dar errado, ele sabia de alguma forma que ia dar ruim. Então ele pensou e disse assim, não, já que está todo mundo morto aqui, eu vou empeitar porque eu tenho honra, eu tenho culhão e é isso aí, sabe? Então essa parte eu gostei de ver assim que o cara não fugiu. Eu acho que eu ficaria muito decepcionada se tivesse fugido, porque ali foi honra mesmo. Mas ver o vilão se ferrando lá no final é muito satisfatório, né? Eu falei, cara, ele estripou o Jurandir ali de um jeito que eu vou te falar, né? Então, pessoal, Jurandir é muito bom. O Conan não pode nem apreciar essa vitória, né? Porque o monstro surge quebrando e empurrando árvores, enfurecido, né? A criatura se joga sobre Conan, né? E aí Conan com a espada e a adaga vai para cima do monstro, porque ele sabe que ele tem uma vantagem. A criatura recua e Conan, na selvageria de um tigre cimeriano, ele
ataca e atinge a criatura. A criatura se fere pela primeira vez, porque a arma não bate como se fosse metal, bate em carne. Aí fala que ele começa a vazar como um colosso com fogo, com chamas no metal, e foge. E o Conan fala: ah, filho, agora não. E ele vai atrás e salta, até que ele atinge o coração da criatura. E aí isso que estava para trás. O Conan tá naquele momento de fúria dele, fala: agora que eu posso te matar, agora você vai saber quem eu sou, né? E aí a gente tem aquele momento que quando bota toda a ferocidade dele pra fora, né? E eu gostei dessa parte depois porque aí o próprio Conan fica horrorizado porque o metal se desfaz e ele vê a criatura na forma que ele veio do abismo, na forma hedionda, que o Howard, apesar de dizer, ele não diz muito, mas ele deixa para nossa imaginação, o que eu gosto muito, né? O que vocês acharam, Denis? Ah, Matheus? Ai, Matheus, perdão. Pode ser. Eu gosto muito nós já falamos disso, mas essa descrição do Howard é bem visceral, né? Então não são descrições longas, o combate também não. São discussões bem mais sucintas, mas mesmo assim, ou talvez até por isso, são bem mais fortes, né? São viscerais, são intensas, então é uma descrição que impacta muito e é facilmente imaginável. Eu achei bem interessante essa parte também, tinha até salvado aqui um trecho, que ele descreve: seus gritos eram terríveis de se ouvir, como se o metal tivesse ganhado uma língua de dor. Cara, isso é maravilhoso, né? Entendeu? A maneira como se descreve a intensidade disso desse jeito meio poético, para quem é leigo, é fascinante. Denis? O Howard, ele tem esse dom, né, de ser poético e ao mesmo tempo ser visceral, né? E ele faz umas construções linguísticas assim fantásticas, assim. Eu particularmente tenho uma influência muito forte do Howard, né? E eu gosto muito da questão do... quando ele cita que a criatura, né, quando ela é atingida no que deveria ser o seu coração, né, ela começa a se desfazer, né, e volta meio que ao seu formato de quando ela emergiu do abismo. É um negócio assim muito... horror cósmico, é um negócio muito Lovecraft, né? E nos quadrinhos, então, cara, você olha assim, parece que ele se converte numa gosma, assim, aquele negócio que tinha emergido do mar, né? Parece que ele volta para aquilo novamente e acaba meio que morrendo ali também, né? Eu sempre imaginei que ele virasse... Como é que é o nome daquele monstro, Denis, com as bocas? É horror balbuciante? Qual? Coisa assim, né? Abocanhador matraqueante. Abocanhador matraqueante, que é uma bola de carne com muitas bocas falando profanidades e tentando te devorar, sabe? Uma ideia pra você, hein, Hoff? Duda? Pensando aqui agora, eu fiquei curiosa pra ver essa cena nos quadrinhos também. Acho que deve ser bem legal. Vale a pena, vale a pena. Mas é interessante como ele faz essa intensidade, né? A gente já comentou várias vezes aqui que não tem uma descrição tão longa e o leitor ele consegue sentir tudo que tá acontecendo em cada palavrinha, assim. Muito bem. E aí, Hoff, como, né, você aqui, uma das nossas gaúchas, né, que tá na hora de passar a faca em alguém, ficou satisfeita? Agora sim. Olha o sorriso na cara dela. Eu posso dizer que essa é a cena, assim, que é o que eu esperava do Conan mesmo. Então, resume bem ali, ele fez exatamente aquela cena assim que você fez tão maravilhosamente bem aí. É isso aí. Então, tipo, isso descreve bem o que eu esperava do Conan, né? Olha, toda vez que ele estiver enfrentando uma criatura que ele sabe que sangra e morre, é daí pra pior, viu, Hoff? Daí pra pior, tá? Né? Mas tivemos a parte da retorno da criatura, né? E aí, né, gente, a cidade, como em um sonho, se desfaz. Eu imaginei toda aquela cidade aí, uma brisa levando como se fosse areia voltando a ser ruínas, né? Aí o Conan chega pra Octavia, né? E aí, você quer vir comigo para se tornar parte dos cosaques? Ela fala:
Ele jogando aquele charminho e ela, vocês são melhores do que os meus mestres, tal, não sei o que, né? Aí ele tem aquela cena que eu falei que a Duda deve ter adorado, que é o cala a boca e me beija, né? E aí ele ainda promete que ele vai queimar a capital do antigo mestre dela só para iluminar o caminho para a tenda dele. E aí que nós terminamos, Matheus. Essa é a cena romântica final ali, bem. Parece aquelas imagens que tinha de catuaba, de bebida, sabe? Forçadas, dos caras musculosos do sol, catuaba fantasy, sabe? Adorei, catuaba fantasy, eu vou fazer um selinho. Boa. Né? É muito isso. Muito bem, Denis. Cara, não, a referência foi maravilhosa, Matheus. Cara, que legal, né? Não, enfim, eu acho que o Howard, ele tem um problema, né? Eu amo o estilo muito visceral que ele usa nos contos dele, né? Mas você pode ver que na grande maioria dos finais de Conan nunca tem apesar de toda a tragédia, de toda a desgraceira que acontece nesses contos dele, tipo, se Conan, se você pudesse torcer o livro, né, saia sangue, assim, como a gente falava do Notícias Populares na época, né? Mas sempre o final é feliz, né? Sempre ele com um baú, sabe? É ele com um baú de ouro, uma mulher aqui do lado, um cavalo. Então, se eu posso ter vinho, mulheres, bebida e um baú lotado de ouro e de peças preciosas, para mim tá ótimo. O resto do mundo iboriano que se lasque, né? Então, o que ele explica muito para Belite no Rainha da Costa Negra, como ele vê o mundo, né? Assim, eu acho que esse fim, de repente, eu acho que o Howard, ele podia, de repente, botar uma tragédiazinha ali no final, uma coisa assim, mas eu acho que a única história que termina triste mesmo é a Rainha da Costa Negra, né? Deixa eu ver, a Rainha da Costa Negra... o Estranho de Negro também termina bem sombrio. Tem diversas, né? Mas é que na época ele ainda estava se estabelecendo, depois que o pessoal falou, eu vou comprar o Howard, a gente vê que ele fica mais com Salomon Kane e com os outros personagens, né? Mas vamos passar pra Duda, que ela tá assim se contorcendo, porque ela adora uma cena, cala a boca e me beija. Sabe por quê? Porque eles acabaram com o meu argumento, entendeu? Eu tenho certeza que a Di vai acabar também aqui, vai ser assim, ó. Porque chegou o momento que eu ia dizer, galera do romance, vocês podem ler, porque o final, ele vale a pena, entendeu? Todo livro vale a pena, porque quando a gente chega no final, a gente tem as migalhas de romance, que a gente, com umas migalhas um pouco maiores, que a gente gosta. Aí vem o Matheus e fala de catuaba, vem o deles e fala que queria um final triste, eu aqui, ó. Não, Duda, você é uma Não, eu queria um fala final o que você não achou. triste, catastrófico. Piorou a situação. Se prepara quando você for ler os livros dele, tá? Nossa, não, mas... gente, eu não sei mais nem o que falar depois disso. Fala o que você achou. Mas eu gostei muito, porque eu sou do romance, né? Então essa coisa do, cala a boca, me beija, vambora, eu vou matar os outros lá, se fizeram mal, deixa comigo que eu resolvo. Tipo assim, ó, eu matei um demônio do outro mundo por você, será que a gente pode pelo menos tomar um cafezinho, né? Então, e aí, Hoff, o que você achou? Eu vou iluminar o caminho da minha tenda queimando a capital do seu antigo mestre. É fofo. Não, foi um final fofo. Eu gostei. Eu tenho três apontamentos sobre esse final. Primeiro, que ali a gente consegue ver a faísca entre os dois, porque ele agarra ela luta, né, contra ela luta, dele, né? A ela gente luta, né? Dá aquela ceninha assim, tipo, não, eu não quero, mas ali tá, tipo, entregue, né? Então bem foi uma novela cena mexicana, né? É bem novela mexicana. Foi fofo terminar assim, e eu concordo com o Denis ali, que se fosse eu escrever, eu tornaria isso aí mais trágico. Talvez, assim, não sei, se eu falar, né, eu não vou falar. Eu achei até estranho que o seu segundo livro tem um prefácio quase feliz, né? Quase feliz, né, gente? Mas é isso, pessoal, é assim que termina, né, o Demônio de Ferro.
pessoal, considerações finais, Matheus? Eu até desenhei a Duda feliz aqui, ó, com o livro. Eu achei muito bom o conto, ele tem essa característica de dividindo de vez em quando as cenas em núcleos, ele não é tão linear, eu acho interessante essa questão de não começar direto com o Conan ali, então me agrada bastante. Eu acho que é um bom conto também para quem daqui a pouco não conhece muito a obra dele, o Torre de Elefantes, das escaladas são mais conhecidas, mas acho que serve bem para introduzir. E acho que, para mim, o principal continua sendo isso de ser. As cenas não são longas, a história corre muito mesmo em poucos passos, quanto deve ter o quê? 15, 20 páginas, não me lembro agora. Mas dá pra ver que acontece bastante coisa. E esse é o. Oi? Ele tá falando com o filho dele. Tá falando... Desculpa. Tá falando japonês pra nós, cara. Tranquilo, pode falar, não vou entender nada mesmo. Mas eu acho interessante esse conto, isso que nós comentamos dessa parte do Dagon ali, desse flerte com algumas questões ali que a gente sabe que o Lovecraft desenvolve no outro estilo, claro, mas é interessante pegar esse terror, essa estranheza que o Howard apresenta como monstro, como uma feitiçaria, como civilizações antigas estranhas, e o Lovecraft aborda de uma outra maneira, em uma sociedade mais atual. Mas então é interessante essa ponte para quem sabe que existe essa relação entre o Lovecraft e o Howard. Esse é um conto com um bom exemplo de como isso acontece, né? Muito bem, Denis. Então, cara, esse conto eu acho que ele é primoroso por uma série de fatores, né? Tem muitos elementos Lovecraftianos aí, inclusive ele resgatou Dagon, né? Que é aquela história daquela ilha, enfim, é o horror cósmico, a própria criatura que está aí. Ele pega diretamente do Lovecraft e coloca. Eles eram amigos, né? E outra, né? O próprio Lovecraft encorajava outros autores a compartilhar o universo dele, né? Então era muito bacana isso. E tem batalha, né? Tem um pouquinho de política, que eu acho que eu detesto política. Contos com muita política quando Howard bota muita política no conto, parece que fica chato, parece que não é o Conan, sabe? É por isso que, eu não sei se o Matheus vai crucificar nós dois agora, né? Mas quando Robert Jordan escreveu o Conan, né? Tipo, ele tava tentando colocar o Conan na roda do tempo. E pra mim, ele sabe escrever ação, mas ficava muito maçante, né? Não sei se o Matheus vai criticar a gente... Quando a D falou que o Conan foi fofo, né? Ser fofo para um cimério é incendiar uma cidade inteira para iluminar o caminho para a namorada, né? Então isso é uma fofura sem tamanho, né? Então, assim, eu gostei muito porque ele é um compilado de muitos elementos que a gente gosta no personagem, né? É luta, é embate, é espada, é a questão do sobrenatural, é a questão da questão dele ser muito fanfarrão também, né? Porque o Conan, ele é o típico anti-herói bonachão, né? E, cara, que me perdoe quem gosta de Superman, mas eu acho que Superman e Capitão América, pra mim, deviam ser heróis secundários, não devia ter tanto protagonismo. Porque são muito bonzinhos, muito certinhos, e nem parece aquela pessoa que fica rotando santidade, sabe? Ele não, ele é um fanfarrão assumido, né? E não há nenhuma vergonha nisso. Sabe, ele não tem pudores com isso, porque ele tem o seu próprio conceito de moral e de ética, né? Então eu acho que o que fascina no Conan é isso aí. Muito bem, muito bem. Duda? Foi uma surpresa boa, sabe? Fazendo um resuminho assim do que eu senti. Eu fiquei inicialmente perdida quando eu comecei a leitura. Eu comecei pensando, tipo, por que o Marcos fez isso comigo? Não estou entendendo. Mas aí, quando começou, eu não comentei até, mas quando o Matheus ele falou que a gente tem a ligação e entende por que o pescador começou lá no início, quando deu aquele estalinho assim, tipo, agora começou a fazer sentido. Eu gostei bastante. Eu fiquei curiosa para ler algo mais carnificino, assim, mais cruel. Mas eu gostei bastante desse conto. Que bom.
Hoff? Não, que nem eu tinha mencionado, né? Eu não tinha lido nada, né, do Howard. Eu até falei contigo, né, Marcos, que foi uma boa introdução e eu fiquei bem curiosa para ler os outros contos, né, outras obras dele, justamente por ser mais visceral, né? Que nem tu disse, ter mais elementos que eu gosto numa história, né? E eu gostei da construção do personagem, né? Justamente por ele ter falhas, né? Ele não se mostrar aquele ser humano bonzinho, né? Porque eu acho que não existe isso, né? De 8 ou 80, todo mundo é meio termo, todo mundo tem lados positivos, lados negativos, e eu acho que quando você pega e você entrega isso no personagem, você consegue humanizar ele de verdade, né? De fato, você não está criando um personagem irreal, né? Então, eu gostei bastante dessa premissa no protagonista. E foi uma ótima abertura, né? Agora eu vou buscar ler os outros aí também. E para vocês, meninas, que não sabiam disso, né? Que você fala, pô, mas eu vou começar daqui. Eu falei, não, as histórias do Howard não são lineares. A primeira história do Conan, Fênix na Espada, ele já é rei. Então, o que vocês acharam desse conceito? Ah, eu posso começar por qualquer história. Pode, porque o Howard ele situa a gente em qualquer história, né? Então, você pode ler tanto a fase dele ladrão, como a fase dele rei, como a fase dele mercenário, pirata. Você vai se divertir horrores, a mesma coisa. Mas tem uma linha do tempo? Não. O Howard ele escreveu esporadicamente porque era para Weird Tales, era para uma revista Pulp, né? Então, tanto que mais pra frente, quando ele ficou mais famoso, Duda, ele até recicla algumas coisas em outras histórias. A novela dele, que é A Hora do Dragão, você vê que ele pegou as melhores coisas de todas as histórias do Conan e deu uma reciclada ali, né? Entendi. Então, mas, por exemplo, para Hoff, né? Eu recomendaria que você fosse ler o Chutal do Crepúsculo, porque tem uma parte que alguém tenta bloquear o Conan numa escada e, tipo assim, o Conan abre ele da cabeça até o estômago e joga ele pela escada e os caras tropeçam nos miolos e nas tripas dele, né? Cinema. Então, cinema, né? E assim, Duda, para você e tal, eu acho que talvez, né, para você que você quer um pouquinho assim de mais ou menos um romance, eu acho que eu recomendaria para você. Ele é um pouco comprido, tá? Mas o pessoal argumenta que este é a história que tem o maior desenvolvimento de envolvimento do Conan feminino, que é o Profetas do Círculo Negro, que ele é uma das mais compridas. Mas a Princesa Yasmela realmente, como ela foi bem cumprida, quase uma novela, ela é bem desenvolvida, né? Então ela é uma estadista, ela tem um leve trás com o Conan, eles são obrigados a trabalhar juntos, né? Então é bem interessante. Claro que tem aquele momento cala a boca, não tem momento cala a boca e me beija, mas ela promete que vai ter um cala a boca e me beija, né? Expectativas foram criadas. Mas é sempre bom ler a Fênix na Espada, porque é estranho. Não é qualquer autor que chega com um personagem. O personagem vai chegar lá. Não, minha primeira história ele já chegou lá. Né? Ele já chegou lá. Legal. Ele não é conquistar a coroa, é manter a coroa. Né? Então, e vocês, Matheus e Denis, vocês recomendariam qual para as meninas? Vai, Denis, pode ir. Cara, tem muitas histórias que eu não me lembro de nome, tá? Mas o Colosso Negro é bacana. Colosso Negro é uma das minhas favoritas, por causa que é quando a gente vê o Conan como general, né? Agora pra Duda, eu recomendaria A Filha do Gigante de Gelo. Né? Que maldade, cara! Né? Mas eu curto muito A Torre do Elefante também. Né? Que são fases distintas, mas em qualquer fase você vai se divertir bastante. Muito bem, muito bem. Então, bom, gente, é isso. Eu agradeço a todos vocês por poderem participar, por acordarem cedo para conhecer o Denis, né? O próximo vídeo do Conan que a gente vai tratar é um dos meus favoritos, né? Que é Além do Rio Negro, certo?
E ele é muito legal porque ele não tem ele tem uma homenagem muito interessante a Rice Burroughs, ao John Carter ali. Só quem leu A Princesa de Marte vai entender. Ela é muito interessante. E Duda, tem cachorro. Viu? Tem cachorro. Tem cachorro. Então, é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês. Eu sou o Marcos. Esse é o Matheus Tiamat, sem parentesco com o Tiamat o Dragão. Denis Nishimura. Duda do Dudas Books, né? E a Hoff. Não o Hoff que vocês estão pensando. Até a próxima.